E aí, galerinha mais inteligente dessa internet, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. A gente está chegando no Natal. Automaticamente vem aquela musiquinha na minha cabeça. Bem, está chegando o Natal. Eu tô me sentindo gravando um podcast aqui com vocês. Espero que vocês tenham percebido que, à medida que eu vinha lendo os capítulos de Brado Mudo, vinha tornando menos mecânico, né? Ainda que eu leia, eu não tô tão apegada a ler corretamente, eu não tô tão apegada a fazer disso um audiolivro, mas a fazer uma leitura dos capítulos com vocês mesmo. E não acho correto eu gravar vídeo comentando capítulo por capítulo como eu faço com o Alfinete Real, porque sou presunçoso, eu vim comentar com vocês a minha obra. Não, eu prefiro só ler e deixar que vocês cheguem às conclusões que quiserem chegar e que entendam da maneira que quiserem entender, porque eu acredito na leitura como uma experiência. Vocês precisam experienciar isso, sabe? Experimentar mesmo. E acharem o que quiserem achar. Entenderem como bem quiserem entender. A gente tá lendo o capítulo 17 nesse vídeo de hoje. Eu quero agradecer quem tem acompanhado aqui comigo. Obrigada de verdade. Tô sempre citando o nome de todos vocês. E é um projeto importante para mim, me faz bem. Feliz Natal, gente. Feliz aniversário para mim, que faço logo depois do Natal, dia 27 de dezembro, sou uma capricorniana convicta. Feliz ano novo pra gente, que 2024 seja incrível, que a gente assista o Alfinete Real, que a gente se delicie toda semana com um episódio de Frinbeck nesse novo dorama, que a gente ame Uranus e que o Brasil faça parte desse circuito de promoção de Uranus e que algum outro fã-clube consiga trazer as meninas juntas dessa vez. Que seja um ano incrível pra gente. Obrigada por me acompanharem, tá? Vamos lá então? Para você que caiu aqui de paraquedas e não sabe do que se trata, Brado Mudo é o meu romance histórico ambientado no Brasil colônia, no período das capitanias hereditárias. A gente tem acompanhado nesse meu Girls Love, nessa minha novel escrita em 2018, o desenrolar do relacionamento amoroso entre uma escrava, que agora é dama de companhia, e a filha do capitão donatário da vila. Vamos lá? Vamos acompanhar comigo? Vila de Itaruçu, capitania de Pernambuco, colônia do Reino Português, Brasil. É provável que meu pai já tenha lhe mencionado algo sobre sua decisão de me casar. Fui seca, assuntando Nana ao entrar de supetão em seu quarto, surpreendendo-a enquanto se penteava. Não. Mentira, obviamente. Você é a primeira a me falar sobre isso. Mia sabia. Impossível que ela não tenha te contado. Fiquei nervosa, não evitando revirar os olhos, gesticulando com tamanha ênfase que uma terceira pessoa poderia dizer que estávamos a discutir. Seu pai só está preocupado com seu futuro. Toda mulher precisa de um marido. Por que insatisfação? Como quem pergunta a uma criança o porquê de preferir ficar aos prantos em vez de aceitar um doce. Olha, acabei de receber uma mensagem aqui e percebi que esqueci de colocar o meu celular no silencioso. Perdão, gente. Vamos lá, então? Algumas só precisam de um amante, não é mesmo, Alana? Diminuiu o tom, sem saber se devia afetá-la daquela maneira. Desesperançosa. Meu pai suscetível às influências maldosas de um padre de caráter ordinário. Minha prima embrenhada em distrações e tempo ocioso. Minha mãe morta, e aquela a quem eu escolhi dar o amor correspondente à minha mãe, me ludibriou no momento em que eu mais precisava de alguém me amparando. Eu compreendia que não seria admissível se sentisse a vontade para me dizer que mantinha um caso com meu pai, se submetendo à sua cama escondida nas madrugadas. No entanto, por que aparentar um afeto fictício por mim? Me machucaria menos não receber benevolência ou carinho de parte alguma desde sempre, em vez de considerar a existência de um afeto que agora eu sabia que não era real. Por que tanta rejeição em casar-se, Normadinho? Indagou, estranhando minha postura evidentemente desorientada.
Você sempre foi a mãe que Deus levou de mim, Nana. Contudo, existem coisas das quais eu não me sinto confortável em compartilhar com você. Só posso lhe assegurar que não me casarei com nenhum homem enquanto meu coração estiver entregue a outra pessoa. Recebi um olhar com tamanha ternura que por um momento, um pequeno instante, eu acreditei que ela estivesse se compadecendo de mim verdadeiramente. Se é isso que te aflige, menina, podemos convencer seu pai a entregar sua mão àquele homem a quem você mesmo escolheu. Eu sabia que aquela possibilidade não existia. Eu não me casaria com quem eu houvesse escolhido, ainda que fosse de fato um homem, pois ninguém seria melhor que aquele escolhido por meu pai, segundo os padrões de concepção de um bom partido, claro. Me aproximei de sua penteadeira, observando superficialmente os objetos posicionados sobre a madeira seca. Minhas narinas entreabertas, mãos levemente suadas sob a renda do vestido, meu novelo de lã havia acabado e eu não detinha nem um milésimo da força de Teseu. Aqueles eram os meus últimos momentos em vida naquele labirinto. Meu minotauro chegaria de Coimbra e eu seria morta, abatida. Não existia maneira mais devastadora de morrer e ser obrigada a continuar viva. E como quer que eu ajude, menina? Nana preocupou-se com minha postura desolada. Ou fingiu preocupar-se, já que naquele momento eu me negava a acreditar em qualquer coisa que ela proferisse. Resta-me rezar para que exerça maior influência sobre meu pai do que o maldito Martim, Nana. Precisa fazer com que esse casamento não aconteça. Precisa me ajudar. Eu disse pensativa, sem me dar o trabalho de tirar os olhos da penteadeira. Considerando a remota hipótese de que essa união matrimonial não se concretize, Normadin, o próximo pretendente escolhido por Afonso teria mais chances que aquele a quem você já entregou seu coração? Por que não tenta logo dizer a ele que já gosta, que já escolhera alguém? Sondou, deixando transparecer que começava a compreender que havia algo escondido por debaixo da minha relação relutante com o casamento. O conflito não se dá por conta do meu pretendente, Nana. Ainda que venham outros 100, eu não aceitarei nenhum. Eu sou o problema, não eles. Não poderá fugir para sempre, disse-me com pesar, colocando a mão em meu ombro, me olhando pelo espelho à nossa frente, fazendo seus olhos fugirem dos meus. Desconfortável com nossa proximidade. Prepare-se para perder sua filha então, Nana. Case-se com esse homem, Normadinho. Livre-se da pressão de seu pai de uma vez por todas e então, depois de casada, se for cuidadosa, poderá viver esse amor em segredo. Havia uma maldade sutil, porém assustadoramente sensata em sua voz. A Nana, sucinta e preocupada em manter sua menina afastada de aparentes desatinos, por mais corriqueiros e fúteis que parecessem, não estava dentro daquele olhar. O que está me sugerindo? Perguntei, não me mostrando tão surpresa quanto deveria, pois havia conhecido uma versão ainda menos despudorada de minha babá na noite anterior sob o corpo de meu pai. Uma rede de desilusões. Não se pode evitar convenções, contudo, podemos fazer com que se torne menos doloroso viver a vida a qual nos foi incumbida, menina. Case-se e dê essa história por terminada. É essencial que esteja pura até o casamento. Então, no dia seguinte, poderá se entregar a quem diz amar de fato. E a senhora ama meu pai, Nana? Eu deveria lhe aconselhar a honrar seu marido, Normadinho. Ser uma esposa digna e fiel. Mas sinto muito em lhe dizer que dignidade não a fará feliz. Ignorou minha indagação, fitando o chão, sem expressão, consciente de que eu já sabia. E não confiou em mim o suficiente para me contar, não é, Nana? O fato de Nana estar fitando vazio abaixo de nossos pés não me impediu de observar o lacrimejar de seus olhos, mordendo o lábio superior, as mãos entrelaçadas, a figura na qual eu me amparei por toda uma vida. Surpreendida, pega em uma mentira suja. Eu lhe julgaria caso não tivesse também motivos para me envergonhar, Nana. Talvez ainda haja salvação para uma de nós. Deus saberá qual pecado parece menos desapontador? Eu estava certa sobre quem teria o indulto divino. Ela sempre seria perdoada.
Ela seria perdoada ainda que tivesse enfeitiçado meu pai com minha mãe viva? Ela seria perdoada ainda que eu tivesse tirado de um lar cheio de crianças, as quais dependiam dele? Ela seria perdoada em todos os mundos, porque o homem debaixo de quem ela dormia ainda era um homem. E eu, ainda que estivesse ali diante dela, pura, incólume, imaculada, ainda era aquela a quem Deus condenaria ao inferno. Porque quem eu amava não era um homem. Somos mãe e filha, Normadin. Eu ajudarei, ainda que isso custe minha alma, ou pior, minha vida. Suspirei. Quando não se há mais o que perder, torna-se menos temeroso. O temido estava pairando sobre nós. Mia nadava, distante da cena lamentável enfrentada pelas mulheres daquela casa. Quem sabe ao menos ela alcançaria algum contentamento duradouro em Itaruçu, uma de nós. Era o que eu esperava quando saí de Coimbra, não é mesmo? Ainda havia resquícios daquela Normandia pueril por debaixo da crosta de decepções. Uma que persistia instintivamente em buscar por solução para um problema que já havia condenado-a. Quando souber, será como os outros, Nana. Me julgará como todos os outros. Eu não acreditava que fosse possível. Ela não teria coragem de me entregar, por mais pavoroso que meus pecados lhe parecessem. Não depois de minha evidente decepção a respeito de meu pai e ela estarem envolvidos de maneira tão desprezível. Ainda que houvesse dentro dela vontade de me entregar, ela não faria. Não comigo aparentando tão decepcionada com sua traição. Ao menos de algo valeria os anos aos quais ela provavelmente se dedicou a estar na cama de meu pai. Eu não havia guardado silêncio unicamente devido a meu desapontamento. Eu trocaria meu desapontamento com ela se isso me trouxesse Candelária. Por que não os veste? Eu havia retirado alguns vestidos do baú, precisava escolher algo para a missa na manhã seguinte, seria domingo. Nos recolhemos depois do jantar, papai não havia comido conosco, João Miguel e ele estavam trancados no escritório e foram servidos lá, falando de algo que não conseguia me interessar. Nada além daquele casamento tinha minha atenção. Exceto ela, obviamente. Exceto ela. Sua voz soou preenchendo o vazio do quarto, esvaziando os meus pulsos. Eles não parecem ter sido feitos para me vestir. Expliquei com certo pesar, deslizando as mãos pelo tecido aveludado de um deles. Você é diferente da senhora sua prima, comentou, observando o vestido com uma expressão pensativa. Receio que isso seja ruim, não é, Candelária? Respondi, dobrando o vestido sorrateiramente. Eu conhecia tudo o que devia ser, mas o abismo que se construiu por toda uma vida entre desejar e ser, de fato, me parecia ainda mais profundo naquele momento diante de Candelária. Por que eu desejaria ser como minha prima? Se era minha prima quem passava diante de Candelária todos os dias e não notava seus olhos, como eu podia desejar ser como Mia, depois de ter recebido os olhos de Candelária? Eu jamais conseguiria ser como ela ou qualquer outra moça que eu já houvesse visto. Aquilo me soava tão desastroso, tão ingrato, pois os livros não eram feitos de personagens como as pessoas que se pudesse encontrar em qualquer lugar. Eu deveria adorar aquilo, contudo, ser tão comum a ponto de me esbaldar em superficialidade e cegueira social se tornava cada vez menos atraente para mim. Eu gosto de você assim. E acha que eu deveria vestir algo como esses vestidos? Perguntei, esboçando um sorriso. Não precisa de nenhum desses artifícios. Já é bonita, com ou sem esses trajes. Ela respondeu-me, e seu tom era de quem tentava consolar, como se pudesse ouvir meus pensamentos, como se soubesse que eu precisava ouvir dela, que não tinha que me subjugar a nada daquilo. Me ajude a vesti-lo, então. Pedi, depois de um longo suspiro, desabotoando a camisa, entendendo que para entrar na igreja no domingo, eu precisaria estar com um deles. Nenhum rapaz teria dúvidas de quem escolher entre mim e Mia. Ela poderia ser dona da maior beleza, considerando que eu não fizesse a menor questão de usar a minha. Contudo,
Os bolsos de meu pai me tornavam a mais irresistível de toda Itaruçu. Camisas brancas por dentro de minhas saias longas e sapatos baixos, cabelos presos em rabos de cavalo sem graça, o rosto livre de qualquer cor. Aquela era eu. Mas ainda assim eu não estaria livre daquele compromisso. Senhor Heitor poderia encontrar uma velha decadente desprovida de qualquer simpatia, mas ainda assim ele se casaria com ela. As pessoas eram o que tinham. Alguém como Candelária detinha de um amor imenso da parte de seu Criador, pois ele havia lhe dado a dádiva de ser amada pelo que era, por mim. Não pelo que pudesse me oferecer. Pois se eu me atentasse ao que ela me oferecia, ao todo o calor do inferno que me esperava por tê-la encontrado, eu certamente deveria odiá-la e não adorá-la cada dia mais, como minha alma ousava fazer a cada amanhecer. Candelária se aproximou mais para me ajudar a me despir. Tirei a camisa, me fitando no espelho frente a nós. Seus dedos tocavam minha pele enquanto abria com dificuldade a saia. Cruzei os braços cobrindo os seios. Me apressei em vesti-lo por conta própria, tentando cessar aquele tormento, afastando suas mãos de mim com discrição. Para que tudo isso? Perguntou, deixando evidente o fato de não compreender por que toda aquela mudança nas minhas vestimentas. Que tal uma rápida leitura antes de dormir, Candelária? Sugeri de maneira sutil minha intenção de tê-la novamente no quarto aquela noite, ainda me olhando fixamente no espelho, tentando me encontrar desesperadamente no reflexo. Mas quem eu via era Mia, não eu. Ela caminhou até a estante com uma expressão séria, deslizando os olhos pelos livros, tentando me fazer acreditar que realmente estava escolhendo um, quando eu sabia que só o que ela queria era estar longe de mim. Me desvesti, o vestido caiu a meus pés com violência, de modo que desenterrei o tecido com os dedos descalços, tocando a madeira fria abaixo dele, podendo ver meu peito mexer sutilmente no ritmo de minha respiração. Meneei a cabeça negativamente e senti um nó crescer em minha garganta. Prendi os olhos de Candelária nos meus através do espelho, estagnada como uma estátua de mármore, o livro imprensado contra o peito num abraço visivelmente confuso. Caminhei até ela, sem me sentir preparada para libertar seus olhos dos meus, ainda que estivessem se banhando em lágrimas. Encostei minhas mãos nas suas, como que com a intenção de lhe tirar o livro. Ela respondeu com um tremor que pareceu constrangê-la. Eu a perderia para sempre. Mas precisava dar a ela parte do que eu sentia naquela noite. Não deveríamos agir dessa maneira, senhora. Ela grunhiu como resposta. Ninguém sabe a respeito de como agimos. Me apressei em responder, diminuindo a distância entre nós, fitando o livro de capa envelhecida, o qual havia tirado de Candelária e lançado no chão. Mas nós sabemos, contestou, fechando as mãos como se quisesse me socar, respirando de forma a ser ouvida pelo corredor por quem passasse. Então prove-me, Candelária, que é capaz de guardar segredo. Sussurrei, buscando sua mão de modo a entrelaçá-la à minha, fazendo-a olhar para mim novamente. Se desfez de minha mão, evidenciando seu nervosismo, desviando os olhos para a estante ao nosso lado, contrariada. Ainda podemos ler. Abri o livro com medo que o silêncio desse a oportunidade que ela precisava para fugir de mim. Ela virou as costas, os braços cruzados. Me apressei em ajeitar as páginas. Por sorte, ela não saberia se o que eu estava prestes a dizer era o que o livro tinha grafado em suas páginas ou não. Passei a língua pelos lábios inquieta, apertando-o contra mim, olhando o amarelado pesado do livro, sem nem ao menos ver o papel. Disparei. Cheiro de mulher, promíscuo, dispondo do sal de seu suor. Tomei-a para mim com tanta força que o prazer se sucumbiu em dor, martírio esse que eu poderia suportar. Virou-se bruscamente enquanto eu falava, com uma expressão assustada, fazendo-me arrepender em seguida do que acabara de fingir que havia lido. Ainda assim voltei os olhos para o livro, esquecendo-me de que estava nua diante dela, falando absurdos. E continuei dizendo. Bebi de seus seios fartos como uma criança que busca o amor da mãe, da tentativa extasiante de capturar sua alma com as mãos.
permitindo que meu corpo esbravejasse mudamente o amor que me consumia. Como acha que eu conseguiria acreditar que me queira por perto, se só o que faz é me afastar, senhora? Não sou um dos bobos de vosso rei, a quem possam derramar deboches como os tais vindo de você agora. Sussurrou aborrecida, tentando me convencer de seu sentimento enraivecido. Eu não sabia o efeito que nada disso teria sobre você, eu só quis testar, Candelária. Menti na tentativa de me justificar, não evitando gaguejar. Nenhuma palavra vinda de você ou da senhora, como preferir, tem efeito nenhum sobre mim. Correu os olhos por meu corpo, expondo o seu desprezo, do qual meu coração insistia em avisar-me que não era real. Eu não era a única mentira ali. Então descreva para mim. Ignorei propositalmente, sabendo que seria respondida por uma expressão constrangida. Sinto nojo, senhora. Foi seca, sem coragem de me olhar. O que sente é medo, retruquei insatisfeita. Não há o que temer. Dei passos rápidos assim que respondeu-me, encostando meu corpo ao seu, de modo a fazer meus seios nus pressionarem os seus por cima do vestido, nossos corações apertados, sussurrando um na direção do outro, como se eu quisesse me compenetrar a ela, segurando-a pelos braços, impedindo-a de se esquivar, recebendo um olhar desesperado de sua parte, como se houvesse a necessidade de provar o que eu tanto temia, e mostrar a ela que ainda assim não havia nada a temer. A senhora mente como todos os outros. Você mente como todos os outros, Candelária. Meu tom foi de desprezo. Suas sobrancelhas se uniram, formando um risco vertical no meio da testa, evidenciando quanto eu a havia confundido. Permaneceu em silêncio imóvel, de olhos fechados, como quem se assusta com um vulto e não deseja voltar a vê-lo. Boa noite, Candelária. Soltei-a, indo em direção à minha cama, pegando a camisola dobrada sobre os lençóis e vestindo-a. Olhei para sua direção e ainda estava ali, com os nós dos dedos mais brancos que minha face pálida. Fitando-me desorientada, confusa. Me deitei de costas e fechei os olhos, afundando a cabeça no travesseiro, esperando não ouvir quando ela batesse a porta, se batesse a porta. Que capítulo longo, não é não? Confesso que eu não me lembro muito dos detalhes, então quando eu vou lendo, sempre parece uma história nova para mim, parece ser a primeira vez. Parece que eu sei tanto quanto vocês sabem. Afinal, vocês sabem que existe a Normadinha, existe a Candelária, que elas estão desenvolvendo essa história de amor, mas o que vai acontecer? Quem vai ficar com quem? Esse Heitor vai chegar? O que vai acontecer em Itaruçu? Eu vou dar um spoiler para vocês, que a gente vai ter dedo no cu, gritaria, sangue e porradaria. Continuem ouvindo. Obrigada, gente. Se inscrevam.